Notion, Asana, Todoist, Trello, Google Calendar, Google Keep, Apple Notes. Esses foram só alguns dos aplicativos que eu tentei fazer funcionar na minha vida pessoal para organizar o meu tempo. Eu acho que desde 2018, quando eu comecei a levar a produtividade a sério. Só que infelizmente eu nunca consegui fazer nenhum deles funcionar para mim de maneira consistente. Eu sempre ficava no aplicativo no máximo por 3 meses. E a história era sempre a mesma. Eu conhecia algum aplicativo novo que tinha funcionalidades que o outro aplicativo que eu estava utilizando não tinha, migrava tudo daqui para cá, começava a utilizar esse sistema, ficava motivado nos primeiros meses, depois eu ia perdendo o hábito e ao longo do tempo eu ou parava de utilizar ou sentia falta de alguma funcionalidade aqui que outro sistema não tinha. E eu fiquei nesse ciclo por 3 anos, até que em 2021 eu descobri um método para preencher cadernos físicos como esse que finalmente funcionou para mim, que eu consegui desenvolver consistência. A gente está agora em 2024 e eu de fato uso isso aqui desde 2021. Pra vocês terem uma ideia, esses aqui foram todos os cadernos que eu já preenchi nos últimos anos. E o método em si se chama Bullet Journal. Eu vou apresentar nesse vídeo o único método que de fato funcionou para mim no quesito gestão do tempo. No vídeo passado, para quem não assistiu, eu trouxe uma metodologia para gestão do conhecimento, como que eu organizo as minhas notas aqui no computador e crio conexões entre elas e que isso me transformou numa pessoa muito mais organizada em relação ao conteúdo que eu já consumi e me permite inclusive ser uma pessoa mais criativa. Só que para quem se interessa pelo assunto produtividade, talvez já tenha ouvido falar em livros ou mesmo aqui na internet ou vídeos no YouTube, uma ideia de que para desenvolver um bom sistema de produtividade seria necessário a gente separar gestão do conhecimento, que é o que eu apresentei no último vídeo, com gestão do tempo, que é de fato planejar tarefas, objetivos, eventos. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês a minha abordagem para o elemento que falta do meu sistema de produtividade. Gestão do conhecimento eu faço de maneira digital, com aplicativos de notas, e gestão do tempo eu faço com cadernos como esse. E o porquê disso tudo, né? Bom, provavelmente você vai ter uma razão muito diferente da minha para estar buscando um vídeo de gestão do tempo, mas para mim tudo começou em 2018, quando eu e o Adriano a gente fundou a Zimov Finance, que é a nossa empresa do mercado financeiro. E pela minha experiência, claro, né? Gerir uma empresa se tornou uma tarefa absurdamente mais complexa do que era a minha rotina como assalariado. Porque agora, além de me preocupar com as questões técnicas da empresa, que envolviam programar, analisar dados, construir os sistemas de trading, a gente também era responsável por conseguir montar reuniões e envolver a equipe, contratar pessoas, gerenciar essas pessoas, analisar como é que está a qualidade do trabalho delas. Tinham questões burocráticas da empresa. E aí, ao longo do tempo, essa complexidade foi só aumentando. Em 2021, a gente fundou a Zimov Academy, que é uma outra empresa completamente diferente. A gente seguiu mantendo as duas empresas. Na Zimov Academy eu tinha demandas muito mais complexas do que na Zimov Finance, porque eu tive que construir a plataforma do zero nos primeiros anos, construir todos os cursos, construir conteúdo para Instagram, para YouTube, ter essas ideias, lidar com clientes, contratar pessoas, gerenciar essas pessoas, e ainda ser capaz de analisar o conteúdo que eu tô fazendo e ver o que que é bom e o que que não é. Então um excesso de coisas que eu acabei aceitando na minha vida que eu precisava ter um bom sistema para abarcar tudo isso. E se não bastasse, em 2023 eu virei pai e ser capaz de gerenciar bem o meu tempo se transformou numa tarefa ainda mais complexa, porque eu não tenho que encontrar tempo para todas as coisas das imóveis e também encontrar tempo para minha esposa, para minha filha, para minha família e, claro, também cuidar do corpo e da mente, que são coisas que eu valorizo muito. E o mais legal é que esse sistema aqui ele me acompanha desde o começo da Zimov Academy e ele dá conta de tudo isso. Eu acho que a minha rotina ela é muito complexa e ainda assim esse caderninho e o método que eu uso aqui dentro foram evoluindo ao longo do tempo para abarcar tudo isso. Eu acho que ele pode ser útil para vocês também. Então, a lição mais importante que eu tirei nos primeiros anos que eu ficava navegando entre aplicativos e quando eu consegui fazer isso aqui funcionar, é que a metodologia que vocês desenvolvem e os hábitos vão ser muito mais importantes do que a ferramenta específica que vocês vão estar utilizando. Eu consegui fazer funcionar muito bem em caderno, mas os princípios que eu vou trazer para vocês aqui, o método que eu uso, podem ser aplicados para gestão em qualquer um desses aplicativos. É uma escolha pessoal. Que método é esse? Ele se chama Bullet Journal. Ele foi criado aqui por esse cara, Ryder Carroll. O Ryder, ele é um designer de produto e ele tem TDAH. E se eu não me engano, ele desenvolveu esse método aqui quando criança e foi aprimorando ao longo dos anos. Começou a compartilhar ele na internet por volta de 2010, eu acho. Mas em 2018 ele lançou esse livro aqui,
que é o método Bullet Journal. Eu até tenho a versão física dele aqui, só que eu não prestei pra minha cunhada, porque, claro, quando a gente conhece alguma coisa que transforma a nossa vida, o que mais a gente quer fazer é compartilhar com todo mundo, né? Eu já influenciei até minha esposa, tá utilizando esse método aqui já tem um tempo e gosta bastante. E o mais interessante desse método é que originalmente ele era pra ser bem minimalista, só que ele acabou sendo uma febre aqui na internet. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar o termo, mas se vocês abrirem agora o Pinterest e digitarem Bullet Journal ou Bujo, que é o apelido que ele é chamado, nós vamos ver que tem muitos exemplos de cadernos de muitas pessoas pelo mundo inteiro. Pessoas que adotam uma estrutura mais minimalista, como é o caso da minha, mas tem pessoas que fazem desenhos, que fazem artes aqui dentro. Então ele é um método flexível o suficiente para que vocês decidam se vão querer fazer de maneira simples ou complexa, e ele é versátil o suficiente para que vocês adaptem para as necessidades da própria vida. A estrutura que eu uso hoje, ela em termos de desenho, ela é minimalista, mas a estrutura das páginas, do que eu contemplo, ela é mais complexa, porque, lembrem, eu comecei com esse aqui, primeiro bullet journal que eu tive de 2021, muito simples, ele é até feito com lápis, não tem nada demais nele, e eu fui aprimorando, entendendo o que funciona pra mim, o que não funciona, e o mais importante disso aqui é o hábito. Então vamos pra prática, vou mostrar pra vocês como que funciona o Bullet Journal. Só que antes de começar a folhear pelo Bullet Journal, começar a mostrar para vocês qual que é a técnica que eu utilizo para preencher essas páginas de forma que ela abarque todas as áreas diferentes da minha vida, eu preciso discutir com vocês quais são os princípios e quais são os elementos que devem existir num sistema de gestão do tempo ideal. Seja ele analógico, como é o caso do Bullet Journal, como seria em casos de aplicativos diferentes. Então, em primeiro lugar, o elemento mais importante de um sistema de gestão de tempo são quais são os nossos objetivos. Ou seja, é muito importante que vocês façam uma reflexão pessoal para entender para onde vocês estão indo. E quando a gente fala sobre objetivos de vida, em geral, eu estou perguntando quais são os objetivos de longo prazo, e aqui que a maioria das pessoas tem dificuldade. Quais são objetivos por área da tua vida? Porque se a gente realmente parar para pensar, nossa vida não tem apenas um objetivo. É normal que vocês tenham, de repente, objetivos de cunho pessoal, de cunho profissional, de cunho social. Esse aqui é uma estrutura que eu utilizo para poder organizar a minha vida, baseada em pilares, e eu gosto de organizar da seguinte tríade: pessoal, profissional e social. E dentro de cada uma dessas a gente abre novamente em 3 pilares, que seriam saúde mental e espiritual, de cunho pessoal. Eu tenho do aspecto profissional, pilar material, que seria aspecto financeiro, contribuição social e propósito, se eu me sinto bem fazendo o que eu estou fazendo no ambiente profissional. E quando eu olho de cunho social, eu teria familiar, amizades e relacionamento. Então, uma vida completa, ou seja, um bom planejamento de objetivos de longo prazo, envolve que vocês reflitam sobre cada uma dessas coisas. Isso aqui é, de verdade, a parte mais difícil de qualquer sistema de produtividade, é vocês saberem quais são os objetivos de longo prazo de cada um dos pilares da vida de vocês. Idealmente, vocês deveriam estar fazendo objetivos para a vida inteira, sendo bem sincero, tá? Eu deveria saber onde que eu quero chegar em cada um dos meus pilares no fim da vida. Mas isso é algo que eu acho que é praticamente pedir demais, principalmente agora. Então eu vou começar pegando leve com vocês. Inicialmente definam quais são os objetivos de 5 anos, por exemplo. E um sistema de gestão, isso vai aparecer dentro do Bullet Journal, ele vai funcionar através de um sistema de quebras, de ciclos que vão acontecer ao longo do nosso processo de organização. Eu, particularmente, gosto de quebrar o ciclo da seguinte forma. Eu tenho um ciclo que acontece a cada 5 anos, um ciclo anual, um ciclo mensal, um ciclo semanal e um ciclo diário. O que eu quero dizer com isso? Que a cada um desses momentos aqui vocês vão estar definindo quais são os seus objetivos. Vai existir um objetivo anual, vai existir um objetivo mensal, vão existir objetivos semanais. E em cada um desses ciclos vocês só vão se comunicar com elementos que estão a um ciclo de distância, vamos dizer assim. Ou seja, sempre que eu estou planejando o meu mês, eu vou estar perguntando quais são os objetivos do meu ano. Para poder avaliar como é que foi a minha semana, eu vou estar perguntando quais são os objetivos do meu mês, para que a gente consiga quebrar esse grande objetivo de longo prazo aqui em ações que são escaláveis para a janela diária. Isso aqui é muito importante, porque se vocês querem atingir grandes objetivos, é importante que a gente consiga fazer um planejamento para que as ações de hoje
casem com essa ação de longo prazo. Que sentido faz vocês, por exemplo, estudarem gramática hoje se o objetivo de vocês amanhã é virarem professores de matemática? E eu sei que pode parecer contraintuitivo, mas tem muitas e muitas e muitas pessoas que traçam e executam ações na esfera diária que não tem nada a ver com seus objetivos de longo prazo. Ou porque elas não têm objetivos de longo prazo, estão pecando aqui, ou porque elas não fazem reflexões diárias ou semanais e mensais para avaliar se as suas ações elas estão condizentes com seus objetivos de longo prazo. E isso que eu estou falando aqui, vocês devem perceber que não tem nada a ver com bullet journal ou com aplicativos. Isso aqui é uma estrutura que deve aparecer em qualquer sistema de produtividade. Cara, quais são os meus objetivos de longo prazo? Se eu tenho esse objetivo de 5 anos, o que, que eu faço em um ano? Tem a ver com isso? E o que eu faço no mês? Tem a ver com o meu ano? E assim por diante. Isso aqui é a parte mais importante e objetivo, definição de objetivos, definição de para onde estamos indo. Eu digo, eu acredito, que seria o aspecto principal, seria o elemento principal que vai aparecer em qualquer sistema de gestão de tempo. O segundo elemento muito importante são as revisões. Revisões são elementos que permitem a gente ajustar a nossa rota. Ou seja, se eu tenho um objetivo de longo prazo, vai acontecer de vocês, de repente, passarem 2 ou 3 meses, se desconectarem um pouco dos seus hábitos, da rotina, do método. Isso é muito normal. A gente, às vezes, ter uma semana ruim, a gente ter momentos que eu tô fazendo coisas que eu não deveria estar fazendo, tô passando por uma dificuldade na vida, seja no trabalho, não tô bem de cabeça. As revisões são um elemento essencial para que a gente consiga, cara, tranquilo. Eu cometi alguns erros aqui nessa janela semanal, fiz coisas que eu não deveria, ou nesse mês não foi muito bom, eu fiquei meio mal, mas no próximo mês eu vou conseguir me corrigir. Eu avalio, eu corrijo o que eu errei no ciclo passado, para poder, para um próximo ciclo, voltar a direcionar o meu caminho para a direção certa. Então, revisões são elementos muito importantes que, de novo, devem aparecer em qualquer sistema de gestão do tempo e vai aparecer aqui no Bullet Journal. Como que funciona? Para definir objetivos de ano, mês ou semana, eu sempre olho para a direita. Ou seja, para objetivos do mês, eu me pergunto quais são os meus objetivos do ano. Para poder definir qual é o meu objetivo do ano, eu olho para o próximo ciclo, que no caso aqui é de 5 anos. Se eu tivesse definido objetivos de 20 anos, eu teria olhado para esses objetivos de 20 anos aqui, por exemplo. Então é sempre um ciclo à direita. Cara, o que eu vou fazer nesse mês tem a ver com onde eu quero chegar no fim do ano, o que eu vou fazer essa semana tem a ver com o mês, assim por diante. Revisões, elas acontecem no sentido contrário. Ou seja, eu faço uma análise de 5 anos, eu olho como é que foram as revisões dos meus 5 anos. Vai existir uma revisão aqui, vai existir uma revisão aqui, vai existir uma revisão aqui, e idealmente deveria existir uma revisão aqui, mas eu acho que eu acabo falhando muito na diária porque os dias acabam correndo muito. Mas eu gosto de não falhar na revisão semanal, porque eu pego ali um momentinho, uns 10, 20 minutos todo domingo de noite, é um hábito que eu já desenvolvi para fazer uma avaliação da semana. Escrevo um parágrafo pequeno de como foi essa semana, o que, que teve de legal, o que, que não teve, onde que eu falhei. E essas revisões elas sempre acontecem olhando para uma janela à esquerda. Então, assim, o ano ele só conversa com o mês e com o próximo ciclo de 5 anos. O mês só conversa com o ano e com a semana. E assim por diante. Esse é o segundo elemento. Terceiro elemento, mais simples aqui, são as nossas tarefas, que basicamente são coisas que nós temos que fazer que não tem data marcada ou não tem horário marcado. Eventos, que são basicamente tarefas com hora e horário marcado. E eu gosto de colocar também tarefas recorrentes. Ou seja, quais são as tarefas que eu devo sempre seguir executando de forma habitual, de forma semanal, de forma mensal. Por exemplo, se quem pratica exercício físico tem uma tarefa recorrente que é vou me exercitar 3 vezes por semana. Mas vocês têm tarefas diárias, escovar os dentes todos os dias, tomar tanta água, tanto de água todos os dias, me alimentar todos os dias, trabalhar todos os dias. A gente já tem isso naturalmente no nosso dia a dia. Mas quando vocês estão traçando objetivos de longo prazo, às vezes é importante desenvolver uma forma para desenvolver essas constâncias aqui. Eu acho que o mais simples de todos é falar de exercício físico. Então, quero malhar pelo menos 4 ou 5 vezes por semana. Quero me alimentar bem 5 vezes por semana e me alimentar, me dar uma refeição livre, por exemplo, por semana. Então, esses aqui são 5 elementos que vão aparecer no sistema do Bullet e que eu percebi que aparecem na maioria dos sistemas. E olha que interessante, eu não falei sobre o método em si, porque vocês devem entender que isso aqui pode ser implementado no Notion, pode ser implementado no Todoist, pode ser implementado em uma agenda, num papel e caderno, tem 1000 formas de implementar essa ideia aqui. E basicamente, gestão do tempo é isso.
É a gente conseguir entender que tarefas eu tenho que fazer, entender quais são os meus eventos, entender quais são as tarefas recorrentes que eu gostaria de desenvolver e de tempos em tempos implementar revisões para eu poder refletir se eu devo estar fazendo essas tarefas, esses eventos ou essas tarefas recorrentes, porque as revisões elas ligam os nossos objetivos com o que de fato a gente faz. Daqui para cima a gente tem reflexão, daqui para baixo a gente tem ação. É simples assim, beleza? Então eu vou pegar um caderninho em branco para vocês agora e vou mostrar como que eu organizaria um bullet journal do zero, seguindo todos esses princípios aqui. Depois eu vou mostrar um pouco de como o meu método ele foi evoluindo ao longo do tempo, ele já está um pouco mais complexo, talvez assuste vocês. Mas essa aqui é a metodologia inicial do Ryder Carroll. Inclusive tem um vídeo que eu vou até recomendar aqui, que ele é muito bom, acho que até explica alguns conceitos de forma muito mais sucinta do que eu conseguiria trazer aqui. Mas em essência, tudo vai começar com vocês criando um índice, e todas as páginas do caderno, à medida que vocês forem passando por elas, é indicado que vocês vão colocando números, para que a gente possa vir aqui no índice e saber onde as coisas estão. O Bullet Journal, ele é um método bem interessante porque vocês, ao longo do tempo, vão construindo o que a gente chama de templates. Templates vão ser formas de preencher essas páginas e cada uma desses templates, que no método leva o nome de coleções, ele tem um desses propósitos aqui. Ele vai se propor a fazer uma coisa diferente. Então o índice é a primeira página e ela nos permite organizar tudo. Como eu não fiz nada aqui, eu não vou preencher o índice, vou deixar ele marcado. E eu vou voltar nele quando a gente for, à medida que a gente for preenchendo. Então, eu gosto de começar o meu ano da seguinte forma: eu faço um bullet por ano. Às vezes acontece de eu preencher mais ele, então eu acabo criando um segundo, por isso que eu tenho 6 ou 7 ali. E se passaram 3 anos que eu tô com esse método já. Mas eu gosto sempre de colocar os objetivos do ano. Quais são os objetivos do ano? E aqui vocês vão refletir. Cara, no pilar saúde, eu gostaria de me transformar numa pessoa que quero perder 15 quilos, por exemplo. Esse é um objetivo do meu ano. Supor que eu esteja acima do peso, tá? Eu exagerei aqui, mas quero perder 15 quilos. No pilar familiar, eu tô, sei lá, sou uma pessoa que tô brigando muito com a minha família. Eu quero não brigar mais com a minha família em 6 meses. Eu quero conseguir desenvolver uma relação onde eu não brigo mais com as pessoas e eu sinto que a gente conseguiu se aproximar. E assim por diante, vocês vão refletindo quais são as coisas importantes para vocês. Esse é o momento do ano bem importante para parar e pensar. Eu gosto de fazer isso no começo do ano. Listar tudo que é importante para mim, o que não é, e colocar objetivos. Tem até uma metodologia que se chama SMART, que é, eles têm que ser, é do inglês, né? Specific, measurable, achievable, relevant e time-bounded. Significa o seguinte: específico seria um objetivo que é claro, não há dúvida sobre o que ele é. Measurable significa que ele é mensurável, ou seja, é perder 15 quilos, tem um número aqui. Achievable significaria ele é atingível, não vou colocar perder 150 quilos, vou botar 15. Relevant seria um objetivo relevante para minha vida. E time bound seria ao longo de um tempo. Então o fato de ser um objetivo anual me permite que ele seja time bound. O que eu faço aqui? Coloco que a gente está agora na página 3 e 4, volto para cá e coloco que na página 3 eu tenho os meus objetivos. Então eu posso sempre voltar aqui na página 3 para ver todas as páginas que eu vou preenchendo esse caderno. E reparem que cada página que passa, ela vai tendo um propósito diferente. E como eu disse, cada uma dessas páginas vai ter alguma relação com o que está aqui. Próximo passo, o Ryder gosta de desenvolver o que ele chama de Future Log, que seria uma espécie de referência futura, ou registro futuro, se não me engano. O que ele faz? Ele divide essa página aqui em 6 quadrantes, e cada um desses quadrantes seria relativo a um mês. Então teria aqui janeiro, fevereiro, março. E ele repete isso na próxima página, de novo, para contemplar os 12 meses do ano. Então essa aqui seria a nossa página 5 e 6. E aqui ele vai colocar só eventos futuros, ou tarefas que ele deveria fazer em meses específicos. Então, por exemplo, eu aqui faço aniversário em maio, eu posso vir aqui e colocar que no dia 10 eu tenho o meu aniversário. E essa página aqui vai ser revisitada quando chegar o momento da gente planejar o nosso mês. O que ele faz agora? Ele volta para cá e ele coloca no índice que na página 3 ele tem os objetivos e na página 5 ele tem o Future Log dele. 5, Future Log. Próximo passo, então a gente já tem agora uma visão do ano. A gente está indo daqui para cá, estamos nos aproximando, entrando dentro dessa curva. O que a gente tem que desenvolver para o próximo? É o que ele chama de Monthly Spread, ou seja, é uma página que vai contemplar o mês que nós estamos. Então hoje é dia 1º de abril, vamos supor que vocês começaram o bullet de vocês em abril. Vocês criam uma página chamada abril e aqui ela poderia ter
quais são os objetivos de abril, quais são as tarefas. Eu gosto de criar o que eu chamo de M+1. Então, quais são as tarefas ou eventos e coisas para o próximo mês. Eu não sou tão fã do Future Log, eu gosto de utilizar ele só quando eu tenho coisas que estão muito à frente. Eu gosto de trabalhar desse jeito, que eu tenho menos páginas para navegar. Gosto de colocar o M+1. E aqui eu teria um espaço para avaliação do mês. Então, quando começou o mês, eu venho aqui, reflito sobre todos os objetivos do meu mês. Isso aqui eu costumo fazer no último dia do mês, ou virou o mês, já começo a fazer isso aqui. Faço uma avaliação do mês passado, lembrando, observando como é que foram as últimas semanas. Coloco quais são as tarefas que estão agendadas, venho nessa página aqui, por exemplo, pego as tarefas que foram agendadas para abril, migro elas para cá. Migração entre tarefas e eventos é um conceito que eu vou apresentar daqui a pouquinho, é super importante. E aqui ele colocaria, ao longo do mês de abril, ele vai colocando quais são os M+1, as tarefas para o próximo mês. Tá? Essa aqui é o que a gente chama, seria o spread do mês de abril. Spread seria o termo para coleção referente ao mês de abril. Aqui nós estaríamos avaliando o mês de abril, tudo em relação a ele estaria aqui. Lembrando, quando que a gente visita essa página aqui? A gente vai visitar quando virar o mês, quando fechar o mês, ou seja, nos fins de meses, porque a gente está fechando ou iniciando o ciclo, e nós vamos iniciar semanalmente quando a gente estiver planejando nossa semana, para poder definir quais são os objetivos da nossa semana. Porque os objetivos têm que estar conectados com o mês de abril, e para a gente pegar se tem alguma tarefa que está sobrando ali, que tem uma data marcada para a semana que nós estamos montando. Tá? Então, visitamos aqui início do mês, fim do mês e ao longo das semanas. Tá? Para sempre poder voltar e lembrar. Cara, meu objetivo para esse mês é esse. E isso aqui também, númerozinho, iria lá para a página de objetivo. Próximo passo, eu vou mostrar para vocês aqui, vou até pausar o vídeo, vou mostrar como que eu gosto de montar o que seria a coleção semanal. Eu já testei ao longo dos últimos cadernos 1000 variações de desenhos e quando vocês derem uma olhadinha no Pinterest, se perguntarem, se pesquisarem por monthly spread ou spread mensal, coleção mensal e bullet journal, vocês vão ver a quantidade de designs diferentes que as pessoas inventam ao longo do tempo. Até tá aparecendo aqui na tela alguns, tanto para semanal quanto para mensal. Vocês podem ficar à vontade na hora de montar o caderno de vocês. E também, se quiserem fazer o modelo mais minimalista ou o modelo mais artístico. Eu, porque eu viso produtividade, eu não sou tanto do aspecto artístico, mas tem gente que usa isso aqui como uma espécie de, eu diria até de meditação, um momento onde a pessoa consegue desenhar, soltar a veia artística e se soltar e planejar, ao mesmo tempo refletir, ao mesmo tempo se conectar com si. Eu acho que é super legal também. Mas eu prefiro ter essa autoconexão em momentos de reflexão. Às vezes eu pego uma página do dia, por exemplo, quero escrever um texto sobre algum assunto. Um dos grandes pilares do método Bullet Journal é que o Wright defende, que é a gente fazer em papel e caneta por ser mais devagar, de fato. Porque a gente não caia na necessidade de ter que fazer tudo no ambiente digital. O ambiente digital tem muita distração. E fazendo papel e caneta permite que a gente faça um pouco mais devagar, mas ao mesmo tempo freie os pensamentos, consiga escutar eles melhores. E o mais curioso é que eu não consigo me planejar e pensar tão bem, refletir tão bem no digital quanto eu consigo aqui. Por mais que aqui seja mais devagar, papel e caneta, eu escuto melhor os meus pensamentos. Por isso que para mim funcionou tão bem, porque é algo mais tranquilo, que eu consigo, uma tarefa que eu consigo equilibrar um pouco com a aceleração diária, de estar sempre trabalhando ali no computador e programando, que gera um pouco de ansiedade, tá? Um pouco de aceleração na cabeça, sabe? Então, como é que eu faço o meu spread semanal? Começo colocando aqui de que dia até que dia ele vai. Então, do 1/4 a 0,7/4. Gosto de colocar quais são os objetivos, deixar um espacinho para uma avaliação. Gosto de colocar tarefas que eu decidi jogar para a semana que vem e crio um espaço aqui para cada um dos dias. E aí, sábado e domingo, eu coloco um espacinho menor por ter menos tarefas. Não reparem minha letra, fazendo meio rápido aqui. Então, o que que eu faço aqui? Montei a semana, eu vou definir quais são os objetivos da semana baseado no mês, migrar tarefas que estavam na minha semana anterior para essa semana, colocar tarefas com agenda com horário marcado, que já foram definidas ali, tanto no spread mensal quanto na semana anterior. Por exemplo, tem uma consulta médica na quinta-feira. Eu venho aqui e coloco o horário da consulta, por exemplo, 8 da manhã, consulta médica. E reparem que o Bullet Journal, ele tem uma série de notações que eu vou explicar para vocês quando a gente entrar no planejamento do dia. A bolinha é uma delas, que é o evento. E eu vou preenchendo, tenho essas tarefas para fazer na segunda-feira, esses eventos aqui na terça, com bolinhas, e assim por diante. Desenho o meu caderno para que ele fique, por exemplo, isto aqui é a cara dele na semana passada, por exemplo.
Essa aqui já é o planejamento do meu bullet journal real desta semana. Reparem que ele tá cheio de coisas, porque minha vida tem muita tarefa, de fato. Tudo isso aqui, por mais que pareça pouco devagar fazer isso na mão, cara, isso é extremamente poderoso no sentido de gerar clareza mental para vocês. De vocês conseguirem limpar tarefas que não precisam ser feitas, colocar e priorizar tarefas que são importantes. E isso aqui, em geral, eu levo cerca de 10 minutos para fazer por semana. Pô, 10 minutos. É muito pouco tempo frente a tanta bobagem, tanto tempo que a gente perde com distrações hoje em dia. É nada. E aí, por fim, eu chego no último ciclo, que é o ciclo diário. Todo começo do dia, eu começo sempre o dia colocando uma página onde eu coloco o número do dia e eu pego as tarefas que estão aqui e jogo elas para o dia. Eu repito esse processo porque nessa repetição de processo existe um conceito chamado migração, que é jogado do planejamento aqui pro dia, que eu posso até decidir descartar algumas tarefas. Isso é muito importante porque libera a minha agenda. Então vamos supor, eu tenho uma reunião hoje às 9 da manhã, posso ter uma reunião às 10, isso seria a bolinha. E o Wright também inventou os pontos, que os pontos são as tarefas. Então, tarefa 1, tarefa 2. E ele também colocou um terceiro elemento que seria uma nota, que é à medida que o dia está passando, que vocês estão fazendo coisas, vocês podem colocar algumas observações, algumas ideias. Por exemplo, vamos supor que eu tive uma ideia aqui de, cara, vamos criar um curso nas Imóveis sobre gestão do tempo e gestão de conhecimento. Então, eu acho que o curso poderia ser isso e a ideia me ocorreu ao longo do dia. Eu posso escrever aqui, criar um curso e assim por diante, um curso nas Imóveis sobre isso. E quando eu for fazer o próximo dia, eu poderia pegar isso aqui e transformar numa tarefa, transformar num evento, ou decidir que não, cara, isso aqui eu acho que é interessante, mas só no mês que vem. Então eu já agendo isso para o próximo mês. Eu venho aqui e coloco. Isso aqui vai virar uma tarefa, aqui no M+1, de criar curso. Então olhem que interessante. Toda vez que vocês forem criar um novo dia, o passo a passo vai ser o seguinte, por exemplo, do dia 4. Quando eu estou no meu dia 1, se eu termino alguma tarefa, eu venho aqui e faço uma caixinha. Eu fico com esse caderno aqui o dia inteiro. Eu coloco uma caixinha e volto indicando que ele foi encerrado. Eu gosto de também cancelar tarefas, por exemplo, não vou fazer mais essa tarefa com um X e eu risco ela, para indicar que ela não vai ser feita. Se a tarefa ficou em aberto, a gente faz o que é o tão chamado migration, o processo de migração dele, aonde eu vou fazer uma marcação aqui, por exemplo. Eu gosto de colocar essa setinha apontando para o lado direito, indicando que ele foi para o próximo dia. Então, essa aqui foi uma tarefa de ontem, a reunião das 10 horas, por exemplo. Eu posso reagendar uma tarefa para a semana, para uma outra data. Eu gosto de colocar a setinha para trás, indicando que ela foi reagendada muito para frente. Então, vem aqui tarefa 2, decidi passar ela para quinta-feira. Então, boto aqui um pontinho, tarefa 2. E o Rider também indica que a gente use asteriscos para indicar quando alguma coisa é importante ou não. E é isso, o método é isso. A grande mágica dele é que se vocês respeitarem esse princípio aqui, o Bullet Journal tem uma estrutura que ela é flexível o suficiente porque vocês podem adaptar cada uma dessas páginas da forma como bem entenderem. De repente pode ser que para ti não faça sentido colocar tarefas em abril, ou vocês precisem de novas coisas. Eu vou mostrar daqui a pouquinho meu bullet e vocês vão ver que ele tem umas adaptações que eu fui pegando da internet e fui tentando adaptar para mim, que é um pouco diferente disso, é mais complexo do que isso. Mas essa é a grande mágica, porque ele respeita essa estrutura aqui, que ao meu ver, ao longo de tudo que eu já estudei nos últimos tempos, seria uma estrutura de organização de tempo perfeita, e é o que eu tento seguir. E ele contempla tudo isso porque ele respeita cada um desses ciclos aqui. E esse ciclo do ano é respeitado quando a gente faz um planejamento de objetivos, o ciclo mensal no spread mensal, ciclo semanal no spread semanal e assim por diante. Deixa eu mostrar por cima um pouquinho do meu caderno para vocês verem como eu já evoluí esse método ao longo dos anos. Ele é um pouquinho mais complexo do que parece ali, porque vocês vão começar simples, a grande sacada é começar simples e ir aprimorando e desenvolvendo isso com o tempo. Então esse aqui, por exemplo, é o meu. Isso aqui, neste caso, é um spread mensal. Eu estou aqui nos meus spreads mensais. Eu preferi colocar spreads mensais juntos, deixar todos eles juntos. E olhem que interessante, eu tenho aqui os objetivos de fevereiro, que eles estão ligados com a minha página de objetivos do ano, por exemplo. Aqui são os meus objetivos do ano. Um dos objetivos do ano, por exemplo, é atingir 50 mil seguidores no YouTube. Então, nos ajudem, cliquem em se inscrever, por favor, está aqui. Mas reparem que quando eu planejo o meu mês, eu coloco objetivos do mês, algumas tarefas, o que eu quero para o mês que vem, uma avaliação de como foi o mês. Isso aqui são algumas tarefas recorrentes que eu desenvolvi um sisteminha para colocar aqui. Eu até criei uma página extra para poder colocar algumas informações a mais do mês. Isso é um refino do método que vocês podem fazer. Eu desenvolvi, por exemplo, uma forma de avaliar hábitos, que se eu estou malhando, se eu estou
como é que tá meu peso, como é que tá se eu tô me alongando e outras coisas, eu tenho estudado, tenho lido. Isso aqui é um tracker de humor, então eu coloquei um sisteminha de -2 a 2 para avaliar como é que tá o meu mês, e eu vejo que existe uma clara correlação entre o meu sono, quantas horas eu tenho dormido, o que eu tenho me alimentado. Às vezes eu consigo ver com hábitos também, tem hábitos que impactam o meu humor positivo ou negativamente. E isso aqui é um resuminho, uma frase que diz o que eu fiz no dia. Uma pequena frase para que, quando eu chegue no fim do mês ou mesmo no fim do ano, eu possa ver em perspectiva o meu ano. Isso é super interessante, até um exercício de quem tem o hábito de fazer diários, que às vezes acontece, por exemplo, de tu passar 3 meses da tua vida preocupado com alguma coisa, angustiado, quando chega no fim do ano tu nem lembrava daquilo. Super importante para que a gente possa dar um passo atrás e observar o nosso ano nas reflexões mensais, nas reflexões anuais, e ter uma visão de que às vezes os problemas que a gente está vivendo agora não são tão importantes assim. Eles, numa esfera de uma vida inteira, quando a gente vai preenchendo isso aqui ao longo do tempo, tu vai ver que as coisas são mais tranquilas, mais leves do que de fato parecem ser quando a gente está dentro do problema. E esse método aqui ele é simples, ele permite isso, é papel e caneta, tuas ideias, os teus objetivos e simplesmente escrever sem problema. Eu tenho aqui, por exemplo, esse é o do meu mês, a minha semana eu já mostrei para vocês, eu gosto de colocar aqui os horários, algumas tarefas embaixo, uma pequena avaliação. Todos os dias eu crio uma nova spread diário e migro as tarefas. Então, por exemplo, essa aqui são as de hoje, algumas reuniões que eu já fiz. Tô gravando esse vídeo agora, eu até gosto de colocar uma marcaçãozinha indicando que eu já comecei. Tem uma série de coisas que eu acho que eu não vou conseguir concluir hoje, porque tá tarde já. Vou ter que migrar isso aqui para amanhã e continuar amanhã. E esse caderno vai sendo preenchido ao longo do tempo. Recomendo muito, mas se vocês não quiserem adotar o método Bullet Journal analógico, pensem e olhem se pelo menos o sistema de vocês de gestão do tempo segue esses princípios aqui, que na minha opinião é o método perfeito, vamos dizer assim. É tudo que eu já vi ao longo de gestão do tempo, na minha cabeça, é isso que mais faz sentido. Respeitar objetivo, revisões, tarefas, eventos e recorrentes. Espero que tenham gostado do vídeo. Fechou a série de produtividade, vamos dizer assim. No próximo vídeo eu pretendo voltar a falar sobre programação. Mas qualquer comentário, dúvida que tenha ficado sobre o método, sobre o sistema, concordam ou não concordam, deixem um comentário abaixo que eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês essas ideias e ouvir os feedbacks de vocês. Que eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouco do que eu aprendi nos últimos anos e ouvir os feedbacks. Forte abraço e até o próximo vídeo.